Essa é uma história perdida, um segredo descoberto em uma casa velha e silenciosa. Ninguém sabe ao certo quem escreveu essas palavras, mas todos os que tentaram entender desapareceram sem deixar vestígios. Você está prestes a ouvir um relato sombrio, uma história que talvez devesse permanecer oculta. Porém, se decidir continuar, prepare-se, pois a curiosidade já custou caro a muitos antes de você. Era uma noite comum, fria e silenciosa. Lucas, nosso protagonista, estava sozinho em casa. As paredes pareciam absorver o frio, deixando o ambiente ainda mais gelado e desconfortável. Lá fora, o vento soprava de leve e o silêncio da casa fazia com que qualquer som ecoasse de forma sinistra. Ele havia se deitado mais cedo, tentando evitar os pensamentos inquietantes que o assombravam nos últimos dias. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Foi então que ele ouviu uma leve batida na janela. Lucas congelou por um instante, tentando entender se o som era real ou fruto de sua imaginação. A batida se repetiu, agora um pouco mais forte. Ele fechou os olhos, tentando ignorar. Deve ser o vento, pensou, enquanto o coração começava a acelerar de forma involuntária. Mas a sensação que ele tinha era de que algo ou alguém estava lá fora, à espreita. Lucas respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Ele sempre foi uma pessoa lógica, alguém que não acreditava no sobrenatural. Mas de repente, as explicações racionais pareciam distantes. Algo estava errado naquela noite. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, com esforço, obrigou-se a abrir os olhos e se levantar, enfrentando aquele som enigmático. Vou só verificar, e isso vai acabar, pensou, tentando se convencer. Aproximando-se da janela, Lucas prendeu a respiração. Do lado de fora, a noite estava escura, impenetrável. Ele forçou os olhos para enxergar além de seu próprio reflexo, tentando distinguir algo na escuridão. Porém, tudo o que viu foi o vidro embaçado e a escuridão do lado de fora, como um véu impenetrável. Mas o som continuava ali, como se quisesse ser notado, como se quisesse ser ouvido. Ele sentiu o peso de algo inexplicável no ar. De repente, as batidas cessaram. A casa mergulhou em um silêncio profundo e opressor. Lucas sentiu seu coração batendo forte contra o peito, cada pulsação amplificando o silêncio ao redor. Ele esperou, imóvel, aguardando algum sinal, qualquer som que indicasse o que estava acontecendo. Mas nada. Apenas o silêncio pesado, como se a casa tivesse voltado ao seu estado natural, ou como se estivesse esperando. A mente de Lucas tentava encontrar uma explicação, mas tudo parecia absurdo. Ele sempre foi cético em relação ao sobrenatural, mas ali, parado diante da janela, sentiu que havia algo que escapava à razão. Com um suspiro trêmulo, ele afastou o rosto do vidro, forçando-se a acreditar que nada estava lá fora. Mas, ao virar-se para retornar ao quarto, um ruído seco ecoou no silêncio, fazendo-o parar. Lucas sentiu o coração acelerar mais uma vez. Ele olhou de volta para a janela, a hesitação pesando sobre ele. Um lado dizia para verificar, mas o outro implorava para que ele se afastasse. Sem pensar, aproximou-se novamente da janela, agora com um misto de curiosidade e apreensão. Mas ao olhar, viu apenas seu reflexo sombrio, nada além da sua própria imagem confusa. Ainda assim, algo no fundo de sua mente insistia: não estou sozinho aqui. Por alguns instantes, Lucas ficou paralisado, seu olhar fixo na escuridão lá fora. Ele tentou convencer a si mesmo de que tudo não passava de sua imaginação, mas o silêncio parecia ter uma presença própria, opressora. Ele deu um passo para trás, afastando-se da janela, decidido a ignorar o que quer que estivesse ali. Lucas mal tinha dado 2 passos para trás, quando sentiu uma onda de frio percorrer o ambiente. O ar parecia mais denso, pesado, e ele não conseguia entender por quê.
Algo ali mudara, algo que ele não conseguia ver, mas que podia sentir claramente. Seus sentidos gritavam que algo estava errado, e ele finalmente cedeu ao impulso de correr até o quarto e se trancar lá dentro. Ele trancou a porta do quarto e se afastou, respirando com dificuldade. O som das batidas voltou, mais intenso, mais insistente. Era como se algo lá fora estivesse se tornando mais agressivo, determinado a ser notado. Lucas sentiu o pânico começar a tomar conta, o medo enraizando-se em sua mente. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Lucas se encolheu contra a parede do quarto, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. Mas as batidas continuavam, e cada uma parecia mais urgente, mais determinada. Ele cobriu os ouvidos, fechando os olhos, como se isso fosse afastar aquela presença. Mas em vez disso, o som se intensificou dentro de sua cabeça, ecoando de uma forma quase insuportável. Foi quando ele sentiu, mesmo sem ver, sabia que havia algo do outro lado da porta. Era como se uma presença, invisível e pesada, estivesse à espreita. A temperatura no quarto caiu de repente, e ele pôde ver sua respiração formando pequenas nuvens no ar. Cada batida parecia trazer a entidade mais próxima, e Lucas não sabia se estava ficando louco ou se de fato algo tentava entrar. Silêncio. De repente, o som cessou, e o quarto ficou tomado pelo vazio absoluto. Lucas manteve-se imóvel, o coração ainda acelerado, ouvindo apenas sua própria respiração. Ele tentou acalmar-se, dizendo a si mesmo que tudo aquilo acabaria, mas o silêncio logo foi quebrado por um novo som, um leve arranhar do outro lado da porta, como se unhas percorressem a madeira, traçando um padrão lento e meticuloso. Lucas sentiu o desespero crescer. Ele queria abrir a porta e correr, mas sabia que algo o esperava. Então, fechou os olhos e tentou ignorar o som, mas sua curiosidade o dominava. Ele começou a se questionar. O que é isso? Por que está aqui? Lentamente reuniu a coragem que lhe restava e deu um passo à frente, sua mão tremendo enquanto se aproximava da porta, hesitante. Lentamente, ele tocou a maçaneta, sentindo o metal gelado sob seus dedos. O silêncio parecia gritar em seus ouvidos, e por um momento ele pensou em desistir. Mas havia algo irresistível, algo que o empurrava a abrir a porta e encarar o que quer que estivesse do outro lado. Respiração presa. Ele girou a maçaneta e nada. Ao abrir a porta, não havia ninguém. Apenas o corredor vazio e escuro, estendendo-se como um túnel sem fim. Lucas respirou fundo, aliviado por um momento, mas algo dentro dele sabia que o perigo ainda não havia passado. Ele deu alguns passos para fora do quarto, tentando entender o que acontecia, e foi então que percebeu uma sombra no final do corredor, imóvel, como se esperasse pacientemente. Lucas prendeu a respiração ao ver a sombra ao final do corredor. Era uma figura alta e indistinta, envolta pela escuridão. Ele tentou focar os olhos, mas a figura parecia se fundir com as sombras ao seu redor, tornando-se parte da própria casa. Uma sensação de pavor absoluto o dominou. Ele sabia que, de alguma forma, aquilo estava ali por ele, e que desde o início tinha sido atraído, ou talvez caçado. Cada instinto gritava para que Lucas voltasse para o quarto e se trancasse novamente, mas algo o mantinha paralisado, como se a sombra exercesse uma força sobre ele. Ele quis gritar, mas sua voz estava presa, e então a figura deu um passo em sua direção. Lucas recuou, sentindo a parede fria contra suas costas. A cada passo lento da presença, o ar se tornava mais denso, sufocante. Lucas tentou mover-se, mas seus músculos pareciam travados. A figura estava agora próxima o suficiente para que ele pudesse sentir uma brisa gelada emanando de sua presença, como se cada movimento drenasse a energia ao redor. Ele fechou os olhos, esperando que fosse apenas um pesadelo do qual logo despertaria.
Mas a presença não desapareceu. Em vez disso, ele sentiu algo frio tocar seu ombro, uma mão gelada que o fez estremecer. Sem mais forças para resistir, ele abriu os olhos lentamente. Mas ao fazê-lo, tudo ao seu redor começou a desaparecer. Casa, as paredes, tudo se dissolvia em sombras, e no lugar de seus próprios pensamentos ele ouvia uma voz fria e distante, murmurando algo ininteligível, como se tentasse sussurrar um segredo que ele não deveria ouvir. Quando a visão de Lucas clareou novamente, ele não estava mais em sua casa. Tudo o que conseguia ver era uma escuridão infinita, um vazio completo. Ele tentou gritar, mas o som de sua voz se dissipou no ar, como se ele estivesse preso em algum lugar entre o real e o imaginário. A única coisa que restava era a janela, à sua frente, mostrando o mundo que ele havia deixado para trás. E no reflexo, ele viu seu próprio rosto, pálido, mas diferente. Algo o observava, de dentro dele, e então, tudo ficou em silêncio. O silêncio opressor, completo como se o próprio tempo tivesse parado. Lucas sabia naquele instante que estava preso, que algo o havia atraído até ali, e que ele nunca mais veria a luz do dia. E enquanto tentava aceitar seu destino, uma última pergunta ecoava em sua mente. O que eu realmente vi naquela janela? Ou o que me viu?